Olá, pessoal. Como vão vocês? Estão animados para darmos sequência aí ao nosso segundo módulo da nossa disciplina Controle e Poluição da Água? Vamos lá? Sejam bem-vindos. Meu nome é Elianai Cardoso. Você já me conhece, né? Então a gente vai dar aí sequência aí à nossa segunda parte, né? Eu estou considerando aí nosso segundo bimestre da disciplina Controle e Poluição da Água, tá? Então, nessa aula de hoje, nessa retomada aí, né? Que a gente vai dar continuidade à disciplina, a gente vai precisar, né, de alguns conceitos, né, que a gente viu nos outros módulos. A gente vai falar um pouquinho sobre os padrões e características da qualidade da água, né? Quem são esses padrões? Quais essas características que a água deve ter principalmente para consumo humano? Mas também a gente vai ampliar, né, porque essa água também ela tem que estar de boa qualidade para ser trabalhada na indústria, na agricultura, né, entre outros usos, né, que nós vimos, né, no semestre passado, tá ok? Então vamos aqui para o nosso primeiro slide. Então aqui eu trouxe novamente aqui, né, a composição da água, né, relembrando, né, que a água, né, é uma substância importante, né, para todos os seres vivos, né, incluindo nós, né, os seres humanos, animais, os vegetais, né, todo organismo vivo possui uma porcentagem bem alta, né, composto por água. Mas como é essa composição da água? Como está na imagem, né, ela é composta por dois hidrogênio e um oxigênio, na sua forma, digamos assim, pura, né? A gente sabe que a água, né, em geral, ela possui diversos sais, né, nutrientes, né, e outros compostos. No entanto, a água, considerada assim, entre aspas, pura, ela é composta aí pela essa formulação, ok? Então, para a água ser tá própria, né, tá adequada para o consumo humano, não somente o consumo humano, mas como eu falei, a gente pode extrapolar aí para consumo na indústria, até mesmo para o lançamento do efluente, né, no corpo receptor. Então, ela tem que estar dentro de um padrão, é, dentro de uma qualidade, né? E para isso ela deve obedecer certos requisitos, né? Por exemplo, a água ela tem que apresentar aí as características, né? A gente citou aqui essas características que são as principais, né? As principais que os autores trabalham, que são as características organolépticas, física, química e biológica, tá ok? Quais são essas características organolépticas? A água ela não possui odor nem sabor, ou seja, aquela questão clássica que a gente vê lá no ensino fundamental e ensino médio, né? A água ela tem que ser inodora, incolor, insípida, né? Ou seja, ela não deve ter cor, né? Nem gosto, né? Então a água ela tem que estar transparente, né? Para poder estar adequada aí para o consumo. Então essas são as características organolépticas, entre elas odor e sabor. As físicas, né? A água tem que ter um aspecto, digamos assim, agradável, um aspecto que ela não possua cor, que não possua turbidez, né? Ela tem que estar dentro dos padrões de qualidade de água, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho quais são essas características de turbidez, né? Como é que é feita a medição, né? Quais são os aparelhos, né? Os equipamentos, né? Que a gente faz a medição. E a gente vai comparar aí com a legislação, né? Com a norma ambiental, né? Que a gente vai ver um pouquinho também quais são essas normas para que a gente possa estar estudando, possa estar se aprofundando aí nesse conhecimento, tá ok? E as químicas também, né? A gente sabe que elas não podem ser nocivas, né, à saúde nem tóxica, né? E também ela tem que estar dentro dos limites estabelecidos aí pela norma, ok? E as biológicas, né? Claro, ela não deve ter organismos patogênicos, né? Na verdade, esses organismos podem ser macro ou micro-organismos, tá? Que eles não apresentem doenças, né? Aí tem uma lista de organismos, né, de micro-organismos ou macro-organismos, que não podem estar presentes na água, né? Entre eles, alguns vírus, bactérias, algas, né? Por exemplo, as cianobactérias ou as cianofícias ou algas azuis, né?
que está aparecendo aí na praia de Bege, né? Então, o excesso desse material, né, que é provocado geralmente por nutrientes, né, por nitrogênio, né, às vezes por algum tipo de material que contenha muito fósforo, né, aí ele vai favorecer o crescimento desse material, né, talvez o que tenha acontecido lá na praia de Beja, né, é uma questão bem presente, né, na nossa realidade aqui da nossa região, né, uma vez por outra aí, a nossa região apresenta algum tipo de problema ambiental aí nos nossos rios, né? Então, esse conhecimento, ele é bem interessante, né, para que a gente possa, de repente, estar ajudando, contribuindo, né, nesse conhecimento. Aqui, como eu falei, né, os parâmetros, né, principalmente físico e químico, e o biológico, né, também, ele tem que obedecer uma norma, um padrão, né? Então, essa norma, esse padrão, ele foi deliberado, né? Ele vem, na verdade, sendo deliberado, vem sendo estudado, né? E vem sendo proposto pelo que a gente chama de CONAMA, né? O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou seja, ele é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é um órgão federal, né, em que ele amarra todos esses parâmetros macros, né, esses parâmetros a nível nacional, né. Dentro do estado, né, aqui do estado do Pará, a gente fala de COEMA, né, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e nos municípios tem os seus conselhos municipal de meio ambiente também. Então, eles também têm poder de criar normas, leis que protejam o meio ambiente, ok? A gente vai falar aqui de forma geral dessas normas, porque elas são a federal, né, e as estadual e a municipal, ela tem que obedecer às federais, porque a federal é o parâmetro, digamos assim, centralizador dessa norma. E aí, por isso que eu trouxe essas três, mas mesmo elas sendo três de norma federal, nós já temos inúmeras normas, né, que tratam sobre a qualidade do meio ambiente, né, entre eles da água, né. Então, há outros também, resoluções que a gente vai ver durante o curso algumas, né. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho dessas resoluções para a gente ter uma compreensão. Essas resoluções vão estar lá no CIGA, eu vou colocar no grupo para vocês darem uma olhadinha. Aos poucos vocês vão lendo, vão se apropriando, né, do conhecimento, das informações que ela tem, porque ela amarra uma série de conceitos, né, às vezes até conceito que eu estou falando aqui, né, cianobactérias, né, padrões de qualidade, ela tem lá na norma direitinho o seu conceito, né, de forma institucional, né, isso que é interessante, porque ela amarra uma ideia já a nível jurídico, né? A gente sabe que tem muitos autores que escrevem, que apresentam os seus conceitos, mas é mais recomendado, né, nós seguirmos, né, a norma ambiental, a norma jurídica, né, a norma que está institucionalizada, que está aprovada pelos conselhos, pelo Congresso e sancionada pelo presidente, né? Então, dentre elas, nós temos aí a resolução do CONAMA 357 de 2005. Essa resolução ela classifica os corpos de água e também padrões de lançamento de efluentes, né? Então, aqui há dois conceitos, né? O que é o efluente? Então, o efluente é a água que sai da indústria, né? Aquela água, digamos, descartada, aquela água residuária, né? Que ela é descartada aí para o corpo receptor. Mas, claro que ela deve ser tratada também, por isso que ela tem que ter um padrão aí de lançamento, tá? Os corpos de água, né, a gente já viu essa classificação, né? Quais são os corpos de água que nós já vimos? Nós já vimos que a água é dividida em água doce, né? Lá nas primeiras aulas, né? Que ela é dividida em água doce, salobra e salina, né? Às vezes a gente fala salgada, né? Mas lá na norma está salina. Então, ela tem essas três divisões, né? Sendo que essas três classificações, ela tem as suas classes, né? Que a gente vai ver lá na frente. Então, ela já vai listando ali todos os conceitos, os tipos, né, de corpo de água, suas classes, né, quais são as suas prioridades de uso, entre outras informações. Aqui no lado eu trouxe um pedacinho dela, né, da norma, né, para a gente ter uma ideia, né, de como é essa norma. E temos também a resolução 430, né, de 2011, podemos dizer que é uma resolução mais atual, e que ela atualizou alguns artigos aí da 357, né? Ela trabalha especificamente aí o padrão de lançamento desse efluente, ó. Então, ela complementa alguns termos, né? Inclusive, ela é mais rígida em relação aí a alguns
parâmetros, né? Por exemplo, alguns parâmetros químicos, alguns parâmetros de lançamento, né? Então, ela restringe mais, né, a quantidade desses elementos, né, desses compostos para o meio ambiente, né? Que há uma necessidade muito grande, né, de preservar esses rios, né? Porque o índice de poluição é muito forte, muito alto, né? Por isso que tem que ter todo esse controle aí, bem rígido, com a proteção aí dos corpos hídricos, né, dos recursos hídricos como um todo. E aqui eu coloquei uma portaria, né, que é a portaria 2914 de 2011 também, né, já está fazendo agora 10 anos, né, ela já está na fase de ser feita uma atualização, porque a portaria, né, ela assegura que a cada 10 anos ela tem que ser feita uma atualização, né, mas ela ainda está em vigor, ela está anexada aí a uma portaria onde o Ministério da Saúde concentrou diversos instrumentos, né, então, ela já não está bem solta, assim, como uma portaria do Ministério, né? Ela foi inserida na portaria número 5 de 2017. Tá? Então, quando vocês forem consultar a portaria, é, lançam mão dessa portaria aí que está anexo aí a número 5 de 2017, né? Mas a gente vai deixar disponível para vocês também estarem consultando, porque ela trata especificamente sobre a qualidade da água para consumo humano, né? Então, a água que a gente vai beber, desde a sua concepção lá na captação da água, né? Passando pelo tratamento até a distribuição da água, né? Então, ela está amarrando, né? Quais são os parâmetros, quantidade de amostra, né? Para cada tipo de cidade, por exemplo, quantitativo de habitante, né? Tem que ter tantas amostras, em qual ponto de captação deve ser feito, né? Então, ela dá todo um orientativo para que essa água aí, ela tenha um acompanhamento permanente, contínuo, tá? Geralmente, quem faz o monitoramento da qualidade da água para consumo humano é um órgão, um setor da prefeitura, que geralmente é a vigilância sanitária, né? Aqui em Abaetuba nós temos, né, a vigilância sanitária, né? E então ela que tem, digamos assim, um plano de monitoramento, um plano de amostra, deve ter, né? Para que esteja sendo feito aí todo o acompanhamento aí da água, tá bom? É claro que a gente vai voltar, né, nessas normas, né, quando a gente vê novamente a legislação ambiental. Durante o curso, vou buscar, né, digamos, alguns limites aceitáveis para lançamento, tá? Durante quando a gente for fazer, por exemplo, a turbidez da água, a gente vai verificar qual é o limite máximo de turbidez que a água necessita para o consumo adequado. A gente vai pegar lá a resolução aí 357 e pegar também a portaria aí 2914, ok? Então, é interessante a gente ter um olhar, dar uma olhadinha lá na norma, ver alguns conceitos e começar já a ter esse contato, né? Quando a gente falar nos parâmetros, na norma, a gente tem que se lembrar dessas resoluções. Aqui embaixo eu coloquei CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Então, a gente falou de parâmetros, né, padrões de qualidade, aí nós temos alguns aqui, ó, né, os mais, digamos, importantes, o que a norma pede, né, que seja feito, né, as análises, tá? A gente vai ver algumas durante o curso, né? Então, o objetivo principal, né, é a gente ver alguns parâmetros, ver como é que faz a análise, né? Ideal é que nós estivéssemos no laboratório, né, tendo contato com os equipamentos, né, mas infelizmente esse momento pandêmico não foi possível. Mas assim que for possível, a gente vai ter acesso aos laboratórios e aí ter contato com alguns equipamentos, né? O IFPA não está totalmente equipado, né, com a maior parte desses equipamentos, porque a inovação tecnológica, a evolução, né, ela acabou oferecendo muitos materiais, muitos produtos novos aí no mercado, muitos equipamentos, né? Que faz uma série de parâmetros já, né? Já dá uma lista de resultados e, às vezes, inclusive, com relatório, né? Então, nós temos aqui, eu coloquei três aqui, os físico, químico e biológico, mas a norma ainda está falando, lá a norma que eu estou falando, o CONAMA 357, né? Ele está falando ainda sobre as análises toxicológica e a ecotoxicológica, né? Que é em relação a produtos vivos, né? Já é uma outra forma de análise, que a gente não vai nos aprofundar aqui, tá? E também a gente não vai ter um aprofundamento maior em relação aos parâmetros biológicos, tá bom?
porque o parâmetro biológico ele vai ver numa disciplina mais específica, que é microbiologia ambiental, porque vai falar de todos os micro-organismos, né, que estão presentes no ambiente, destrinchar um pouquinho essa questão do vírus, do bactéria, todo direitinho, para a gente poder entrar lá e fazer as análises, né? A gente tem que ter todo uma caminhada, né, para a gente entender um pouquinho aí os biológicos. Os físicos e químicos, né, tá na ementa, né, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? E também a gente vai acompanhar alguns vídeos, algumas experiências práticas, né, de como ele é feito. Só para tranquilizar, tá, gente? Esses equipamentos, esse material, essas análises, ela vem evoluindo muito, né? Então, equipamentos que a gente só faz a coleta da amostra, coloca lá no recipiente, ele vai dar a leitura direta. É claro que o equipamento precisa ser calibrado, ser ajustado, mas isso vem acompanhado de tutorial, de vídeo, e a aprendizagem ela é muito dinâmica, muito tranquila, tá bom? Então, entre os físicos, nós temos aí a cor, a turbidez, temperatura, condutividade, sólidos, sabor e odor, né? Então, basicamente, são esses parâmetros, né, que ele está além, né? Por exemplo, condutividade a gente não vê na norma, na legislação, mas é importante a gente saber um pouquinho, porque, por exemplo, se você está trabalhando numa estação de tratamento de efluente, você vai se apropriar desse parâmetro, porque ele é importante, né, para fazer a manutenção das bombas, do material todinho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí como é a dinâmica dele. Aí nós temos o químico, os químicos, eles são bem amplos, né, são bastante parâmetros, né? Inclusive, exige equipamentos digamos assim, de alta tecnologia, né, digamos, um espectrofotômetro de massa, por exemplo, que ele já vê diversos parâmetros, né? Por exemplo, ele já consegue ler o nitrogênio que tem lá na água, o fósforo, até mesmo o potássio, ou micros nutrientes também, né? Então, já precisa de um equipamento mais elaborado, né? Mas, dentre eles, nós temos aqui alguns, né, que eu vou citar aqui, que seria a alcalinidade, né, com equipamento, já mais tranquilo para se fazer, pode fazer através de tubulação também. O pH, né, esse clássico pH, né, tem diversos equipamentos, portátil, né, então ele é bem tranquilo. A gente tem que entender, eu estou só falando agora em relação aos tipos, né, de parâmetros, de variáveis, né, mas a gente vai falar um pouquinho como é que ele se desenvolve, como é que ele se comporta aí na água, tá ok? Aí nós temos aí outros, dureza, cloretos, aí tem uma lista de sais, né, oxigênio dissolvido na água, né? Demanda bioquímica de oxigênio, demanda química, demanda biológica, né? Então, que é fundamental, não somente para a gente consumir água, mas também para fazer análise de tratamento de efluentes, que vocês vão ver mais detalhadamente alguns parâmetros também lá na disciplina gerenciamento de efluente industrial, tá? A gente pode ver alguma coisa aqui, mas se não esgotar, a gente vai rever novamente, entender melhor, né, quando a gente quando tiver nessa disciplina, tá bom? Aí nós temos nutrientes, né, eu já falei alguns aqui, nitrogênio, fósforo, potássio. Aí tem uma lista, né, de macros e micronutrientes presentes, né, no ambiente como um todo, né, assim como na água, né, como nitrogênio, fósforo, potássio, cobalto, magnésio, são vários, né? Então, acho que, se não me engano, presente mais importante seria uns 14 aí, né? Aí, só lembrando o que está acontecendo lá na Praia de Beja, né? Que é proveniente de, talvez, excesso de nutriente, né? Está favorecendo lá a comida, digamos assim, para as águas, e as cianobactérias estão crescendo, né? Então, para se saber o comportamento dessa água, a gente precisa fazer análise, né? Será que tem muito fósforo, tem muito nitrogênio nessa água? Aí vamos investigar. Quem é que está lançando? Qual é a empresa ou a comunidade que está, digamos, favorecendo a nutrição dessa água? Né? Está lançando, por exemplo, excesso de nutrientes na água. Aí vamos identificar, né? Mas parece que tem que saber quais são esses materiais que estão presentes na água. E tem orgânicos aí, inorgânicos, tem uma série aí de materiais, por exemplo, se a gente lembrar aí de detergente, né, ou de pesticida, né, agrotóxico, né, eles estão aí nessa lista, né, aí a gente pensar em agrotóxico e tipo de detergente, de sanitizante, né, é uma lista, né, então o químico, ele acaba sendo uma gama de materiais, uma lista até extensa lá na norma, tá? Que aí ele vai determinar a quantidade de nutrientes, a quantidade de orgânico ou inorgânico,
orgânicos que devem estar presentes lá na água, ok? E como eu falei, os biológicos, né, ele está embasado ali na colimetria, tá? Aí existe também diversas técnicas, né, para se identificar, né, por exemplo, coliformes totais, coliformes termotolerantes, a E. coli, né, olha a nossa conhecida E. coli aí, né, o que seria isso? É quando apresenta fezes na água, né, a identificação através da E. coli, bactérias, cianobactérias e outros, né, micro-organismos presentes na água, micro-organismos até macro-organismos também, esse daí é um processo biológico, tá ok? Então, a gente percebe aí que é uma gama de parâmetros que a gente precisa entender um geralzão disso tudo. Eu penso que a controle de poluição da água, ela está nesse âmbito aqui, ó. Então, essa é uma questão fundamental que a gente precisa entender um pouquinho, tá ok? Dentro a classificação, né, principalmente da norma que a gente falou lá da 357 de 2005, né, que ela amarra na classificação da água, os tipos de água, ela mostra para a gente todo esse cenário teórico, né, de como é dividida as águas, né. É importante a gente ter esse conhecimento, né, aqui é só um resumo, a gente pede para vocês, quando terem um tempinho, dê uma olhadinha lá, faça uma leitura, que é fundamental aí para os profissionais da área ambiental entender aí essas divisões todinhas, essa classificação, né, pelo menos ter uma visão geral aí de como funciona, tá? Então, olha só, a classificação da água, como a gente já viu, né, os tipos dela, né, doce, qual é a outra? Isso, salobra e salina, né? A salina salgada, né? Às vezes faz mas na norma fala salina, né? Então, para a gente considerar uma água doce, quantos de sais mais ou menos tem que ter lá nessa água? Geralmente sais, né? A gente se lembra aí do cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha, né? Quanto mais ou menos a água doce tem que ter? Até quanto? Isso, até 0,5% de sais presente na água é considerado uma água doce. Se tiver 0,5 até 30%, qual é? Isso, perfeito. Salobra. E se tiver acima de 30% de sais, né? Eu estou me referindo ao sal de cozinha, mas pode ser outros sais, né? Que tem esse poder aí de acidez maior, né? Aí, no caso, acima de 30% é salino, ok? Mas quais são os tipos de água? As classes dela, né? Então, nós temos aí na classe da água doce, nós temos aí a classe especial, classe um, 2, 3 e 4, tá? E como a gente percebe aqui, aqui na imagem, né? Aí tem duas observações aqui que a gente tem que estar atento, né? Por exemplo, essa flecha maior aí, ela está apresentando que algo está crescendo, digamos, de cima da classe especial para baixo, ó. O que está acontecendo aqui nesse lado esquerdo da imagem aqui, ó? A gente pode identificar que quanto mais próximo à condição natural, ó, por exemplo, eu quero uma água de boa qualidade, uma água natural, muito exigente, ela está na classe especial. Até pelo nome já nos lembra, né? Água especial, algo de bom, né? Algo que tem que estar bem organizado, bem padronizado, né? Então, a gente observa aqui, então, que significa dizer que quanto mais próxima essa classe especial, a água ela é melhor, ela está em condição natural, né? Ela não está, digamos, comprometida, tá? E quando ela vai aumentando aí, ó, ela está mais distante dessa condição natural, tá? Por exemplo, eu quero água para consumo humano, para a gente beber. Onde seria o ideal a gente captar essa água? Da classe especial ou da classe 4? Isso, da classe especial, porque a classe 4 ela é uma água de menor uso, né? Como apresenta aqui na outra flecha, ó. Então, o uso mais exigente, que é para o consumo humano, para abastecimento dos animais, para o uso da indústria, é aqui na classe especial. E quando ela vai se aproximando, ela é mais exigente. Por exemplo, a classe 4, todas as classe 4 das águas, ela é basicamente para navegação e para, digamos, harmonização, paisagismo, né? Pela beleza cênica só. Então, ela não é considerada para consumo. Todas as classes, vocês olharem lá na resolução do CONAMA, ela está apenas destinada a esses dois tipos. Na navegação, a gente pode imaginar, a gente vai num barco aqui na região, né? Por exemplo, aqui,
E aí a gente não tem contato com a água, né? A gente não tem risco, né, de nenhum tipo de contaminação. A gente não é recomendado beber essa água, porque ela basicamente serve para esse processo. E a classe especial, ela já é recomendada para abastecimento humano. Aí vai envolver diversas situações. Ah, ela precisa de tratamento simplificado, de tratamento avançado, de tratamento convencional, né? Então, lá na norma, peço que vocês dêem uma lidinha lá, e lá ela vai estar dizendo o uso de cada tipo de classe. Aqui embaixo eu fiz um resumo, né? A gente já sabe que a divisão das águas, né? Os tipos de água, né? Ela é doces, salobra e salina, né? Sendo que a classe de água doce, nós temos aqui, nós podemos perceber aqui, nós temos 5, ó. E quando chega na classe de água salobra, nós temos apenas 4, e na água salgada ou salina, nós temos 4 também. Ou seja, na água salobra, nós temos classe especial, classe 1, classe 2, classe 3. Assim como na água salina. Tá ok? Esse resuminho aí para a gente lembrar, para a gente entender um pouquinho aí sobre esse processo. Para afirmar o que a gente falou nesse slide anterior, como eu falei, né? Quanto mais próxima a classe, né? Aquela ordem da classe especial, classe 1, 2, 3 e 4, quanto mais próximo dela, é o uso prioritário, né? O uso mais exigente. Né? Então, a gente tem aqui, tipo, uma ordem, né, de uso da água, de uso prioritário, né? No caso de uma escassez de água, de uma dificuldade de abastecimento, é obrigatório o uso, primeiramente, para o abastecimento doméstico, né, para os seres humanos. Depois, para a dessedentação de animais, ou seja, para os animais tomarem água também. É o que está na norma, esses nomes, né? Aí depois vem para a proteção das comunidades aquáticas, irrigação, e, por final, lá, uso paisagístico e navegação. Tá? Então, a norma, a legislação, ela se preocupa em criar esses cenários justamente porque a água, segundo a norma, na segunda lei das águas, ela é um recurso finito. Ela é um recurso que vai acabar. Então, ela está amarrando aí o uso prioritário. De certa forma, a água tratada, a água de boa qualidade, ela tem restrição, né, em alguns locais. Por isso, nós precisamos na nossa cidade, né? Aqui em Abaetetuba. Então, a nossa água aqui, ela é cara, porque ela passa por um tratamento, ela é captada, digamos, aqui em Abaetetuba, ela é de forma subterrânea, né? Mas tem o gasto com a energia para se captar, ela não pode ter o gasto, digamos, estrutural muito alto, né? Porque como ela é subterrânea, ela não é tão exigente em relação a tipo de tratamento, né? Mas, por exemplo, Belém, que a captação é superficial, aí ela precisa de toda uma estrutura, de todo um processo de tratamento. Então, ela acaba se tornando caro, onerosa essa água, né? E se não tiver um aporte financeiro, essa água pode ficar restrita, né? Por isso que a norma amarra aí esses usos, tá ok? Então, finalizamos já, né? Então, uma aula bem tranquila, né? E aqui eu coloquei no final aí um exercício, tá? Para vocês fazerem. Não vai ser preciso enviar para mim, tá bom? Porque eu vou colocar ela lá no Google Formulário, eu vou juntar, na verdade, diversos exercícios lá no Google, né? Para que vocês enviem para mim, tá? Isso aqui é para vocês estudarem, né? São assuntos que estão no próprio material ou que nós falamos aqui, né? E aí a gente pede essa retomada aí para que vocês relembrem aí essas questões. Aqui no final tem uma terceira questão de descrição, né? Para vocês já irem fazendo um textinho, já irem pensando, né? E para vocês aí tá aí buscando mais informações, mais conhecimento no material que a gente vai deixar disponível para vocês, ok? Então, a gente agradece aí essa oportunidade da gente ter novamente esse contato, né? A gente nos coloca à disposição aí do Zap, dos meios que nós temos aí virtuais de comunicação, para que vocês possam estar mandando dúvida, né? Seja, pode ser no privado, e a gente tem o nosso horário de intraescolar também, que vocês possam estar aí perguntando, né? Às vezes a gente deixa passar batido alguma informação importante, né? Que às vezes você já tem algum contato, alguma experiência, né? E isso é importante estar compartilhando para a gente estar construindo junto a esse conhecimento, ok, gente? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula. Até mais, gente. Abraço.